Olá, olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Conforme eu prometido, nós vamos falar um pouquinho sobre manifestação. Eu disse para vocês, e a própria espiritualidade sempre me diz, que eu tenho muita fé. Eu sempre tive muita fé. Até eu contei para vocês de um atendimento que a Nanda fez, que ela estava atendendo a pessoa e nesse meio tempo a espiritualidade estava falando com ela, o mentor dela, João, o apóstolo, e ele disse para ela assim: olha, a Ana conseguiu porque ela tem muita fé. A Ana tem muita fé. E é verdade, tá? E lembra que Jesus disse que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa montanha: saia daqui, vá para lá, e ela vai. Pois então, isso é real. É muito real. Aquilo que você determina, aquilo que você acredita, vai acontecer, tá? E isso é muito mais do que você possa imaginar. É muito mais do que você possa imaginar. Então eu prometi para vocês que eu ia ensinar vocês como a gente manifesta na matéria, como a gente realiza os nossos sonhos. Eu descobri que a gente não precisa ter uma frequência elevada. Eu descobri que a gente não precisa criar só coisas que não são do ego. E eu descobri que a gente não precisa de nada para criar o que a gente quiser, para manifestar o que a gente quiser na matéria. E eu descobri como fazer isso. O que eu quero te dizer é que muito se fala sobre lei da atração, sobre como cocriar a realidade, como manifestar a realidade. E eles sim estão todos certos, todos estão certos. Todos eles estão certos. No entanto, existe uma forma mais fácil, mais prática e mais rápida de fazer, sem que você precise passar por todo o processo. Vocês conhecem a ressonância harmônica do professor Hélio Couto? Oi, Regis, só me diz se o fone tá bom, porque eu tive que colocar o fone que tem um pouco de barulho. O que aconteceu? Existem muitas pessoas hoje falando sobre cocriação da realidade, como se manifesta na matéria, entre outras coisas. Tá ótimo, que bom. E eles não estão errados. Eles não estão errados. No entanto, não é necessário um monte de coisas. Eu tenho um livro também do Deepak Chopra, que é a manifestação instantânea do desejo. Que aí ele ensina um protocolo lá para fazer também. Também não precisa. Pode fazer, vai acontecer, mas também não precisa. Então, o que eu estava falando sobre a ressonância. A ressonância do professor Hélio Couto, o que ele faz? Ele envia ondas para você, de acordo com coisas que você deseja, pedidos que você faz, coisas que você deseja. E depois de fazer, muitas pessoas, ao fazer a ressonância, como tem que assistir a 150 horas de palestra dele, e ele explica que a ressonância é uma ferramenta de iluminação espiritual, o que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas fazem a ressonância e pedem logo o 6º degrau. Buscar Deus em primeiro lugar, que tudo mais lhe será dado por acréscimo. Só que não dá para fazer isso. Eu já dizia isso antes para vocês. Olha só. Eu já dizia isso antes para vocês. Que você tem que primeiro resolver o primeiro e o 2º degrau para depois pedir o 5º. Pelo menos o primeiro e o 2º degrau para depois pedir o 6º. Quer dizer, pedir o 6º degrau, tá? Eu sempre disse isso para vocês.
Mas o Hélio Couto não explica isso. Ele não dá esse suporte pra gente. Então, muitas pessoas vão lá e pedem mentes, consciências. Tu pode pedir qualquer consciência lá na ressonância harmônica, qualquer coisa de livro, de pessoas vivas ou desencarnadas, de mestres ascensionados, de curadores espirituais, de homens de negócios, de reis, de rainhas. Você pode pedir qualquer coisa na ressonância. Isso você foi pedir os degraus mais elevados, né? E isso dá um problema sério e tu não consegue manifestar nada na tua vida. Tranca tudo, tá? Tranca tudo. E não porque a ressonância não funciona, mas porque você não sabe usar essa ferramenta. Tem o manual de instruções da ressonância harmônica que fala tudo o que você pode pedir lá na ressonância. Só que você pede coisas que você ainda nem limpou seus traumas. Você ainda nem tirou de você as ondas negativas, os pensamentos negativos. Então, se ele der um pouquinho de carga na tua onda, no teu desejo, você vai começar a manifestar muita desgraça na tua vida. E é você mesmo que está manifestando. Por quê? Porque você pediu, por exemplo, o 6º degrau, só que você ainda quer, com o teu coração, o 1º e o 2º. O que você quer? Resolver a tua vida financeira, e eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram que disse justamente isso. Os maiores problemas é profissional financeiro, encontrar o teu propósito de vida, e tu quer resolver as tuas questões de relacionamento e os teus traumas, é isso que tu quer. E aí tu pede o 6º degrau que tu não quer, porque o que tu quer é resolver essas coisas. O que a gente deveria fazer para ter resultados e ter resultados mais rápido com a ressonância ou com qualquer ferramenta de manifestação? Eu vou te ensinar a fazer um negócio que tu não precisa de ressonância nem de nada, mas faz a ressonância, porque tu não consegue sozinho. Faz o atendimento comigo, para eu plasmar isso em você, porque você não consegue sozinho. Tá? E não porque você é incompetente, não porque você não tem fé, é porque você não tem fé e é porque você não tem conhecimento, sim. Essa é a verdade. Se tu tivesse fé, já funcionaria. Mas tu não tem nem fé e nem sabe em que ter fé e tu nem tem conhecimento de como é a verdade, que não é um conhecimento que a gente adquire lendo livros ou vendo palestras, é um conhecimento que a gente adquire por experimentar a verdade e saber como ela é, que é o que o professor Hélio Couto sempre diz. Façam a experiência daquilo que vocês aprendem, para ver se é ou se não é. Aí você vai testar e você vai dizer, ó, isso funciona, isso não funciona, isso é, isso não é. Tá? Então tem muitos treinadores mentais, uma bem famosa, inclusive, que ela diz o quê? Que se você não conseguiu realizar o seu desejo, é porque você não evoluiu de frequência, porque você não perdoou quem tem que perdoar, porque você não está numa frequência boa, porque você está numa frequência muito baixa, e aí você não consegue manifestar nada, tudo é muito difícil, tem muita luta, tem muitas subidas e descidas, muitos contrastes. Não é mentira isso que ela fala, é verdade. Mas existe uma outra forma. Tá? Existe uma outra forma de realizar os teus desejos de forma instantânea. Existe uma forma de você mudar a sua forma de pensar, de você mudar a sua forma de sentir instantaneamente. Existe milagre. Porque isso seria um milagre. Eu disse para vocês que eu ensino a fazer milagres, né? Agora me foi orientado para fazer um curso que é o protocolo de cristificação,
uma mentoria para terapeutas e buscadores espirituais para aprender a usar suas técnicas, aprender a ser terapeuta e poder atender pessoas e realmente ajudar pessoas ao invés de criar karma para a pessoa e karma para você e acabar com a vida da pessoa. E eu vou fazer também um curso de formação terapêutica em milagres. Não vai ser esse o nome, provavelmente, mas eu vou ensinar a fazer milagres. Ana, mas dá para ensinar a fazer milagres? Sim, dá para ensinar a fazer milagres. E milagres são naturais, e milagre é o teu estado natural, e milagres é o que tu já tem capacidade de fazer o tempo todo na tua vida e na vida de quem tu quiser. E você só não faz isso porque você não sabe fazer milagres e não sabe que é um operador de milagres, porque você não se conhece, porque você não se ama. Eu sei que muita gente respondeu, eu me amo 5, eu me amo 7, eu me amo 10, na enquete que eu fiz no Instagram. Mas a verdade é que eu conheço raríssimas pessoas que se amam 10. Você não sabe o que é auto-amor. Porque se você se ama 10, você ama a você mesmo de forma incondicionalmente, você ama os outros, todos, de forma incondicionalmente, você sabe que você é um com Deus e com tudo e todos o tempo todo, você despertou a consciência crística. E todas as suas manifestações são manifestações de auto-amor. As pessoas vêm para você trazendo frequências, trazendo comportamentos, trazendo relacionamentos de amor. Porque você se ama, você dá amor, você é amor e você recebe amor. É simplesmente isso. Então, muitas pessoas que responderam aqui que se amam 10 não é verdade. Não sabem o que é amar. Porque amar é isso. Amar é você se respeitar como Cristo. É você ter autoridade para expulsar demônios, para realizar milagres, para fazer curas. Você faz um milagre com a sua presença, sem uma palavra. Mas você sabe intencionar também. Eu acho tão legal porque Jesus fez vários milagres de diferentes formas e as pessoas ficam estudando o tipo de milagres que ele fez. Dizendo, ele usava ferramentas, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Porque ele ensinou todas as formas e ferramentas terapêuticas, mas não era nada disso que fazia curar. O que fazia acontecer o milagre é a consciência de Jesus. O que vai fazer você fazer milagres na sua vida e na vida das pessoas é a tua consciência. Não é uma técnica. É claro que uma técnica aplicada por mim e uma técnica aplicada por quem não sente o amor incondicional, por quem não conhece a verdade, por quem não tem esse conhecimento, não é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa de alguém que tem fé que é assim. Por exemplo, se você é um terapeuta e você tem fé de que aquilo funciona e dá certo, vai acontecer. Agora, se você não acredita, não vai acontecer. Por isso que eu digo para você, é muito mais simples. Deus, tudo que é de Deus é muito simples. Tudo que é do mundo é muito complicado. É cheio de técnicas, de faz isso, faz aquilo, leva para cá, traz para lá. Só que é necessário, Deus usa o mundo, Ele usa os terapeutas do mundo, Ele usa os formadores de terapeutas do mundo para trazer essas técnicas.
Só que você só é um terapeuta quando você sabe atender qualquer pessoa. E não com uma técnica. Mas quando você sabe tratar obesidade, quando você sabe tratar uma perda familiar de uma pessoa, uma perda financeira, quando você sabe tratar traumas, medos, angústias, feridas de alma, quando você sabe tratar qualquer distúrbio alimentar, qualquer distúrbio que exista, qualquer doença ou qualquer angústia, agonia, coisas que não são doenças, mas que incomodam e geram doenças, aí sim você é um terapeuta. Você é um terapeuta quando você tem responsabilidade espiritual. Quando você sabe que você não pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa e sair ileso. Que você cria karma para você, cria problemas na vida dessa pessoa, às vezes com danos irreparáveis. Que você não tem o direito de mexer no mental e no psíquico de nenhum filho de Deus. E tu não tem autoridade nem direito jamais de mudar passado. Você tem que ter responsabilidade espiritual com a sua fala. Você tem que ter cuidado, não só quando as pessoas estão te olhando ou quando tu tá te observando, mas quando tu tá no teu automático. Repare como é que você é no seu automático, porque o seu automático são as tuas crenças. Aquele pensamento que vem automaticamente. Alguém me cruzou no trânsito. Ah, filho de uma égua. Quero que se rale, quero que se exploda. Todas essas coisas, elas têm intenção. Elas carregam ondas de informação, elas carregam entidades físicas, psíquicas, espirituais, emocionais. Eu vejo cada coisa em atendimento que vocês não têm noção. Tem pessoas que entidades entram nelas com o perfume que elas usam. Um perfume que foi oferecido a determinada entidade, essa entidade entra na pessoa. Tu viu isso? Porque usou um perfume. Tem tanta coisa no mundo que você não tem noção. Você é muito alienado. Você é muito egóico. E ser egóico é ser muito individualista, achar que você sabe tudo, que porque você fez 1000 formações terapêuticas, atendeu 1000 pessoas, você sabe tudo. E você não sabe nada, sabe por quê? Porque você repete padrões, você quer encaixar as pessoas naquilo que você sabe. E você não deixa Deus entrar como Ele é. Deus não é como você pensa que Ele é. Jesus não pensa como você acha que Ele pensa. E você não é quem você pensa que você é. As coisas que você fez, as coisas que você deixou de fazer, os seus troféus, as suas dores, os seus traumas, as suas conquistas, as suas derrotas. Isso não é você, isso é um personagem que você está vivendo aqui. E eu vejo muitas pessoas falando disso. Você está vivendo um personagem, você isso, você aquilo. E você não percebe o que isso realmente significa. Você não entende o que isso realmente é. Se isso que eu estou vivendo é o ego e não sou eu, se esse que pensa não sou eu, se esse que sente não sou eu, se esse que age não sou eu,
Se esse que se fere não sou eu, se esse que se agride não sou eu, quem sou eu? Quem sou eu? E não adianta você pedir uma onda de informação ou fazer alguma técnica de cocriação para você descobrir quem você é. Porque isso vai levar uma eternidade. O que eu quero te dizer é que você... Lembra que muitas pessoas hoje em dia estão dizendo que Jesus não pega os prontos, ele os capacita. Não é verdade? Jesus, isso tem duas formas de entendimento. No ego, Jesus pega os não prontos e os capacita. Tipo, você e Jesus são separados e ele te dá poderes, consciência, ensinamentos, saberes. E aí você se torna capacitada. Isso não é verdade? Ele pega um ego e faz uma alquimia, mostrando a sua divindade. Jesus mostra que você é como ele, o Cristo. Isso diz no Evangelho de Tomé. Não sei se é no Evangelho de Tomé, se é em Cristo Sofia ou no Evangelho de Maria Madalena, mas ele está falando com Tomé, ou com Felipe, agora não lembro. Mas eu vou trazer os Evangelhos apócrifos para vocês também. Porque eles falam tudo. Tudo que Jesus fala, ele fala tudo. Eu vou fechar a janela porque tem um pouco de barulho, tá? Só um pouquinho. Prontinho, agora acho que fica melhor. Então, Jesus não capacita ninguém. Ele mostra a divindade que a pessoa é. Lembra em The Chosen, quem assistiu, que Jesus diz assim, que ele manda os apóstolos para fazer milagres em nome dele. E aí os apóstolos vão, e a primeira vez que eles curam um cego, eles dizem assim, nossa, ele estava aqui. Ele veio aqui curar. Ele estava aqui. Lembra disso? Vocês lembram? Deixa eu levar um café. Quem estava lá? Jesus físico? Ou ele se desdobrou e foi até lá? Como é que aconteceu isso? Vocês têm uma noção de como pode ter acontecido, de Jesus estar lá quando o apóstolo dele estava curando? Vocês têm alguma ideia de como isso pode acontecer? Vocês já se perguntaram? Vocês fazem perguntas, gente? Vocês fazem perguntas? Como Jesus cura? Como que ele fazia tal coisa? Como que ele faz tal coisa? Ah, porque ele é o enviado de Deus, ele é o Filho de Deus na Terra, então ele consegue fazer essas coisas. Milagres, como é que diz? Mistérios da fé. É isso? São mistérios da fé? Gente, Jesus revelou todos os mistérios. O problema é que a gente não sabe, porque a gente não sente, porque a gente nunca experimentou. Mas o que eu quero te dizer é que você não precisa se iluminar para criar a vida que tu quer. Tu vai criar a vida que tu quer com tudo que tu quer. E um dia
tu vai perceber que não tá feliz, mesmo tendo dinheiro, mesmo seguindo o teu propósito, mesmo tendo bons relacionamentos, mesmo fazendo tudo o que tu quer. Engraçado que ninguém respondeu lá na enquete, eu me amo porque eu faço tudo o que eu quero. Só que a verdade é que você faz tudo o que você quer. Você se submete a alguém porque você quer. Você se maltrata porque você quer. Você estuda porque você quer. Você ajuda pessoas porque você quer. E ninguém respondeu, porque achou que era uma coisa de ego. Mas a verdade é que a gente sempre faz tudo o que a gente quer. A gente nunca faz algo que a gente não quer. Entende? A não ser que você seja obrigado. Só que você chegou numa situação de ser obrigado a alguma coisa porque você não se ama e você se reduz demais. E ao se reduzir demais, você esquece quem você realmente é. Você se reduz, você se diminui, você não se conhece. E aí você sofre. Eu vou te dar tudo o que tu quer. Eu vou te ensinar a manifestar. Assim como o professor L. Couto veio. Qual que é o intuito da ferramenta da ressonância? É que você realize todos os seus desejos de ego para você perceber que isso não te deixou mais feliz e que você, com tudo resolvido, escolha iluminar-se. Esse é o objetivo da ressonância. Não é que você peça direto o sexto degrau, é que você realize os desejos do ego. Porque você nunca vai chegar no sexto degrau sem realizar os desejos do ego ou sem realmente não se importar com eles. Só que você não consegue não se importar com eles. Quando chega um boleto para pagar, uma conta atrasada, uma coisa, você não consegue, não adianta você fingir. O problema, sabe o que é? É que você finge para você mesmo e você finge para o universo. Não existe isso, gente. Eu só consegui despertar a consciência crística pelo meu grau de sinceridade e honestidade de 100%. Eu estou morrendo de ódio. Eu tô com muita raiva, tô com vontade de fazer tal coisa. A minha honestidade, mesmo eu já tendo feito muitas coisas, foi a única coisa que me levou à iluminação. E várias vezes eu cortei relações com Jesus, não que eu tenha cortado relações, mas eu dizia para ele que eu não servia para o trabalho porque eu não conseguia me livrar da raiva. Eu não conseguia me livrar da raiva. E aí eu disse para ele assim, olha, eu já fiz tudo que eu podia e eu não consigo. Tudo, já fiz tudo. Eu nem sabia que eu era raivosa antes de começar o processo de iluminação espiritual. Eu nunca tinha sentido raiva mesmo, assim, sabe? A ponto de alguma coisa me incomodar, nunca tinha sentido. E eu me vi muito raivosa com pequenas coisas. E eu não fingia que não tinha raiva. E, inclusive, quando eu estava no processo, eu pensava assim, meu Deus do céu, será que essa raiva que eu sinto, será que ela é do... Será que eu já tinha e nunca tinha visto? Ou será que ela veio por causa do processo? Porque eu achava que eu estava pior,
que antes eu era melhor, antes eu era menos sensível às emoções, antes eu era mais racional, antes eu não sofria com as coisas, eu resolvia tudo na mente, ficava tudo bem. E depois que eu comecei o processo de iluminação, eu me vi emocionalmente descompensada, raivosa, violenta. Gente, violência é jogar um negócio na parede. Violência é você dar umas, sabe, piti de criança? Isso é violência. É agressividade. Isso, sem máscaras. Mas aí eu não sabia, Regis, se... Oi, gente, tudo bem? Eu fui vendo vocês aqui, mas eu tô em outra dimensão. Aí o que acontece? Eu não sabia se eu já tinha essa raiva, nunca tinha visto, ou se ela tinha vindo por causa do processo. Se era alguma coisa, sei lá, que era de outras vidas, ou que eu entrava em ressonância com alguma coisa, uma egrégora dos buscadores espirituais, e aí eu manifestava essa raiva. Eu não sabia do que era. Mas eu fui deixando ela. Eu não consegui me livrar dela. Então eu fui deixando ela. Eu fui deixando ela ali. Eu não vi mais ela como uma coisa ruim. Até que um dia, em um curso de amor, Jesus disse: quem disse que a tua raiva não é minha? Cara, eu aceitei a minha raiva. Eu aceitei que às vezes a gente tem que quebrar tudo e dizer isso tá errado. Que às vezes eu tenho que vir aqui e dizer: vocês são charlatões, falsos profetas. Vocês não sabem o que estão falando. Vocês não conhecem Deus. E não é porque eu sou superior que eu venho aqui e digo um negócio desses. Mas é porque você está falando asneira. E você tem pessoas que te seguem e acreditam em você. E você está acabando com a sua vida, criando karma para você que não sei quanto tempo você vai demorar para se limpar desses karmas. E você está criando desgraça na vida das pessoas. Por não conhecer Deus. Por não saber o que está falando. Por ensinar coisas irreais. Por fazer coisas irreais. Nossa, às vezes me sinto assim. Passa os pensamentos, aí já vem a consciência, um mix de sensações, ira do Senhor. Eu não sei o que é, mas a gente passa por isso. Mas dá para limpar a raiva. Hoje eu sei fazer o que eu quiser comigo. Limpar o que eu quiser, tirar e botar. Como quem tira isso daqui, e põe aqui, e põe aqui, e põe aqui, e agrega mais alguma coisa, eu posso agregar. Hoje eu posso fazer qualquer coisa. Eu sei fazer a autorressonância. E eu sei fazer ressonância em vocês também. De uma forma diferente. De uma forma diferente. O professor Hélio Couto diz que tem uma ferramenta no astral para fazer isso. Eu não preciso de nada para fazer a ressonância. De nada. E nem você. E nem ninguém. Você pode colocar qualquer consciência em você. Tirar qualquer coisa de você sem estar com uma frequência elevada. A hora que você quiser. O problema vai ser que vai acontecer. E isso pode não ser bom para você. Você pode ficar feliz porque realizou tal desejo no mundo. Mas isso pode atrasar 1000 anos a tua iluminação espiritual. Mas ao mesmo tempo, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito bom sair do mundo, sabe o que é? Sair do mundo é entender que o teu ego é feito para que tu use. E que o mundo é feito para que tu use.
E não ser contra ele, ou querer acabar com ele, ou querer destruir tudo, ou não ter nada de separação. Mas você vive em unicidade sabendo, olha só o que faz os milagres. Você saber que você está dentro de Deus, que só existe Deus, mas nada além de Deus. E que você é Ele, uma parte dele. E que você pode acessar qualquer coisa dentro de Deus. Você não precisa pagar por isso. Você não precisa se humilhar para isso. Você não precisa de alguém para fazer isso. Você está dentro do todo. E o todo é teu. O tempo todo. E você pode escolher o que você quiser. É você no shopping do universo com cartão Black totalmente liberado para você. Só escolher. Já está pago. E o que o Hélio Couto diz é a mais pura verdade. O que Jesus diz também na Bíblia é a mais pura verdade. Um único pensamento manifesta. Então você fica o dia inteiro falando asneira, sentindo asneira, dizendo, eu tenho alergia. Gente, em 2011 eu tive uma crise mais séria de alergia, com o meu cortisol no nível máximo, e queda de cabelo, unha, tudo. Tava desintegrando, né? Eu ainda fazia hidroginástica 3 vezes por semana, e a minha pele tava muito ressecada, assim, eu tava, bom, nas últimas, eu tava com alergia até da água, diz a doutora. Que era pra eu tomar banho de 7 minutos. E só um por dia, eu tomava 3, né? De manhã para ir trabalhar, meio-dia ia na natação, e de noite depois da academia, ou para ir dormir. Então, isso naquela época já mudou muito a minha vida, mas aí eu lembrei que na adolescência eu tive também uma alergia à lã e algumas outras coisas. E aí agora, lá na Bahia, no final do processo, eu comecei a ter muita alergia nos lábios, nos olhos, inchaço, sabe? Eu comecei a ter muita coisa assim. E aí eu fiz a autorressonância, vamos dizer assim, eu vou dizer outro nome, que não é uma ressonância. Não é ressonância. Tem outro nome, acho que eu vou receber o nome, assim como eu recebi o nome da ponte de luz e das técnicas, eu vou receber o nome dessa técnica. Eu não sei o que é uma técnica, porque precisa ter um método para poder ensinar. E aí, sumiu. Sumiu o inchaço dos olhos. Eu dizia, a minha pele é muito delicada, muito sensível, né? Qualquer coisa que eu posso colocar na minha pele. E eu não sabia que ao fazer isso eu estava criando isso na minha manifestação. A gente acha que só está fazendo uma constatação. Aí eu entendi o que Jesus fala em Um Curso em Milagres, que ele diz que se você acha que o corpo do seu paciente está doente, você já não consegue mais realizar a cura. Aí você que precisa se curar para depois voltar e atender. Porque ele diz que o corpo é impossível ficar doente, que só a mente adoece. E ela, por estar doente, manifesta. É bem isso. Bem isso. Oi, Thaís, tudo bem? Thaís, eu vi aqui o teu nome, ele tem um monte de pontos e coisa assim. Eu sou ponto Thaís Fariap.
Tenta mudar o nome do teu Instagram se tu quiser, mas tudo é pensamento, frequência, energia e vibração. Coloca o teu nome junto. E não põe eu sou Thaís, porque você não é Thaís, você está Thaís, você é Cristo. E se você decreta que você é alguma coisa, você se torna isso, porque você tem a autoridade do Filho de Deus para manifestar o que você quiser. Se você está aqui, provavelmente você busca a iluminação, ou a consciência crística, ou uma reconexão com a fonte da onde você nunca se desconectou. Então, não afirma que tu é alguma coisa, porque tu não é. Tu é divina. No curso em Milagres, Jesus diz assim: não julgueis, mas se for ter um julgamento, tem o mesmo do Espírito Santo. O meu filho é puro e santo como eu mesmo. E às vezes eu estou atendendo uma pessoa, aí eu invoco o verbo de Deus. Ele diz: eu te dou o meu verbo para usar, o meu filho é puro e santo como eu mesmo. Quando eu invoco isso, não preciso fazer mais nada. Por quê? Porque eu sei que é real. E aí eu plasmo na pessoa de forma instantaneamente. Ela recebe e manifesta instantaneamente. Mas se ela quiser, ela descolapsa a onda que eu colapsei. E aí volta a ficar doente. Só por isso que a gente precisa tirar frequências que a gente já colocou em nós. E tirando essas frequências que a gente já colocou em nós, a gente coloca novas frequências, a gente pega, literalmente a gente pega aqui dentro de Deus, onde a gente diz, quero essa, quero essa, quero essa, quero essa. Só que por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente, primeiro, não tem fé de que é assim, e segundo, a gente não conhece, não sabe. E eu tô aqui para te trazer esse conhecimento da verdade. Mas não vai adiantar nada, porque se você não experimentar, você não vai saber que é assim. Eu vejo muitas pessoas falando aqui na internet sobre iluminação espiritual, sobre fases do despertar espiritual, sobre buscadores espirituais, sobre curas espirituais. Nossa, muita coisa. Mas tudo que as pessoas sabem, elas leram e aprenderam em livros. Ou tiveram uma experiência e não souberam trazer isso para a vida manifestada. Não entenderam o que aquilo era. Gente, não precisa ir 300 vezes numa ayahuasca. Tu não precisa nem ir nenhuma vez, mas se tu for, vai uma. Vai duas, vai três e deu. Não precise mais que isso. Por que tu vai sempre? Aquilo se torna uma muleta para ti, assim como tudo se torna uma muleta para ti. Por que tu tem que ter experiências transcendentais? Por que tu tem que ver mandalas? Por que tu tem que ver não sei o quê? Por que tu tem que fazer rituais? Por que tu tem que fazer limpezas? Por que tu tem que fazer tanta coisa? Gente, se a gente for fazer uma lista de tudo que a gente tem que se alimentar, de tudo que a gente tem que pensar, de tudo que a gente tem que fazer, de tudo que a gente tem que cuidar, a gente vai fazer qualquer coisa menos viver. A gente vai estar fazendo protocolos dia e noite. E não vai viver. E não vai ser feliz. Tu conseguiria se iluminar espiritualmente, sabe fazendo o quê? Só ir vivendo, estando aqui, olhando com verdade para cada palavra tua, para cada decisão tua, para cada escolha tua, porque tu só faz o que tu quer. E não venha me dizer que tu não faz o que tu quer, porque tu só faz o que tu quer.
Tu só tá aqui porque tu quer, não porque tu tem que. Não, porque tu quer. Tu só faz o que tu quer. A única resposta que todo mundo devia ter botado, ninguém botou. Tu só faz o que tu quer. Eu só faço o que eu quero. Ai, Ana, mas tu não te fez de ferramenta do Cristo. E quem que quis se fazer de ferramenta do Cristo? Não fui eu? A gente só faz o que a gente quer, gente. Ah, mas então tu quer dizer que os escravos quiseram ser aprisionados e trazidos para cá e ser desfeito em consciência? Gente, quando isso aconteceu, a ferida de alma deles é tão forte. E eu já vivi uma vida assim. A ferida de alma é tão forte que tu não sabe mais quem tu é. Tu acaba acreditando no discurso que os outros falam que tu é um objeto. Então, eu não tenho alma. Eu aceito. Tu vive um relacionamento tão tóxico com uma pessoa tão maravilhosa, mas que não te aceita como tu é. Tu não te aceita como tu é porque tu acha que tu deve ser do arquétipo tal. Tu nem sabe o que é um arquétipo, mas tu acha que tu devia ser de tal tipo. Por quê? Porque a sociedade tem crenças coletivas de que tais arquétipos são bons, são fortes, são poderosos e tais arquétipos são fracos. E é mentira. Até porque talvez os mais fortes do mundo sejam os mais fracos na realidade. E os mais fracos no mundo talvez sejam os mais fortes. Loucura, né? Sim, estou mudando sempre, tentando algo melhor, a gratidão, mudando sempre. Cristo é simples, é simples. Muito forte, as feridas de alma. Sim, e as feridas de alma, gente, a gente não consegue curar sozinho. Não adianta tu dizer, porque eu consigo curar minhas feridas de alma, porque eu já me trabalhei, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo. Mentira, não tem como. Mas também, se tu tem fé, ou se tu tem conhecimento, sabe o que tu pode dizer? Simplesmente, eu não vejo mais utilidade para isso e tudo se vai. Tudo se dissolve instantaneamente. Por quê? Porque tu tem autoridade como quem tu é. Não é alguma coisa que tu fez para merecer o céu. Muito se fala de merecimento, né? Você não se sente merecedor, por isso que você não consegue ter uma vida próspera e abundante. Porque você acha que você não merece, porque não sei o que, gente. Você é o filho de Deus. Tu acha que existe algum filho de Deus que não mereça a herança de Deus? Tu acha que tem algum filho de Deus que não merece tudo de bom que ele fez? Porque tudo já está criado, a gente só pega. Eu nem vou dizer a gente só acessa, porque parece muito, muito difícil. Quando a gente usa a palavra acessa, parece que é para poucos. Então, pega. Peguei esse copo. Peguei esse prato. Sabe? Peguei esse microfone. É assim. Tu tá na tua mansão, tu é filho de Deus, o pai rico, o pai dono de tudo, e tu pega dentro da tua casa aquilo que é do teu pai, que é teu. É isso. Agora, tu sabe fazer isso? Parece muito simples, gente, e é muito simples. Mas tu não consegue fazer um negócio simples desse, pegar um copo que é teu, que é do teu pai. Tu não consegue. Tu vive na miséria, morando em um palácio, sendo filho do dono de tudo.
tu vive sem saber o teu propósito, sendo Cristo enviado dos céus para a terra, para viver uma experiência humana. E tu não sabe qual é o teu propósito. Tu vive relacionamentos desafiadores, porque tu não entende que tu e o teu irmão já são o mesmo e que Deus é espelho. Aquilo que o universo te devolve é o que tu tem dentro de ti. Tu não precisa mudar o teu irmão. Mas não é muda tu. É escolhe outra vez. Escolhe desta vez no Cristo. Escolhe desta vez na unicidade. Escolhe desta vez como quem tu realmente é e não com quem tu tem manifestado há 1000 existências. Entende o que eu quero dizer? Eu preciso sentir se vocês estão conseguindo entender isso. Então comentem aqui pra mim, sabe? Falem nos comentários, vão lá no YouTube e comentem. Compartilhem esses vídeos. Se inscrevam lá no canal do YouTube. Sabe? Façam parte dessa egrégora. Porque só de fazer parte tu recebe. Quando tu manda um e-mail para o Sr. Hélio Couto, ele não diz todos estão recebendo ajuda espiritual, uma mensagem já automática? Porque é verdade, ao fazer parte da egrégora, tu já está recebendo auxílio espiritual. Ao fazer parte da egrégora de Cristo, você já está recebendo toda a iluminação que eu recebo. Toda a certeza do conhecimento que eu tenho. E eu sei tudo que o professor Hélio Couto sabe. E eu sei o que Jesus sabe. Tudo não. Ainda não acessei tudo. Mas eu acesso o pensar, o sentir e o toque dele. Por enquanto tá bom pra mim. Por quê? Porque eu entro no campo dele, porque eu tenho autorização. O que me dá autorização para entrar no campo de Jesus Cristo? Vocês já pensaram nisso? Um dia eu tava limpando o psíquico de uma pessoa. Vou tomar um café para não ficar frio. Um dia eu tava limpando, protegendo o mental e psíquico de um filho de Deus. E quando eu estava fazendo a limpeza, eu parei no meio e eu senti a mão de Jesus na minha mão, fazendo o movimento de limpeza, né? Eu faço o movimento da esquerda para a direita, faço o movimento, né? E eu senti a mão dele na minha mão, porque ele estava dizendo que eu estava indo muito rápido. Eu estava fazendo assim, né? E aí ele me ensinou a fazer. E aí ele me mostrou como é que é o teu mental. Eu vi o teu mental. Eu vi. E quando ele me mostrou, eu vi a delicadeza que era aquilo. E quando eu vi a delicadeza do que é aquilo, eu parei para agradecer. Parei para agradecer a Cristo me autorizar a tocar no filho dele. Porque ele me autoriza a tocar no mental do filho dele. Aí tu pensa o que aconteceu comigo quando eu fui autorizada a tocar na alma do Filho de Deus, curando feridas de alma. Aí você vai dizer, Ana, mas é que vocês não entendem o que é isso. Mas se fosse, seria um privilégio sem descrição na face da terra fazer um negócio desses. Por isso que eu sou grata, pela confiança que ele tem em mim, do que eu posso fazer no filho dele. Por quê? Porque a vontade minha e a de Deus para o filho dele é a mesma. Por isso que eu tenho autorização para fazer isso. Tu entende o que eu quero dizer? Eu posso fazer isso porque eu tenho
o mesmo pensar, o mesmo sentir de Deus sobre o filho dele. E aí eu entro em fase com Deus e eu realizo a vontade dele no filho dele. Por isso que ele confia em mim, é por isso que eu sou tão grata. Eu sou grata por ele confiar que a minha vontade e a dele são a mesma. E por isso ele me autoriza. Qualquer um pode fazer esse tipo de trabalho? Faz. Vê se vai ter algum resultado, vê se vai funcionar. O que eu posso te dizer? Eu tenho autorização para fazer. Mas tu pode tentar limpar o mental psíquico de alguém. Mas pede autorização para ele, entre em fase com ele quando tu estiver fazendo um atendimento. Diz, Deus, essa é a tua vontade para o teu filho, que seja feita a tua vontade para o teu filho nesse momento. Eu me sirvo como tua filha também de ferramenta. Um contigo e um com esse meu irmão. Tu sabe que Jesus explica que se você atende alguém em psicoterapia e você se sente separado ou diferente daquela pessoa que você está atendendo, você não vai conseguir fazer nada. Você vai fazer manifestações, vai tirar daqui, botar ali, tirar daqui, bota aqui, tirar dali, bota aqui. É aqueles problemas que, passou minha dor nas costas, mas agora tô com uma dor na lombar. Passou no cervical, agora na lombar. Porque a minha dor no braço agora passou, agora tô com uma dor no tornozelo. Sabe? Acontece essas coisas, gente. E acontece também milagres. Gente, tem uma pessoa que eu atendi, uma professora, lá na Secretaria de Educação, ainda lá na Bahia, uma senhora muito simples, que ela estava há 12 anos sendo perseguida por uma mulher que era a mulher do marido dela, que era o ex-marido dela. Então ela tinha um ex-marido que casou com outra e a mulher ficou perseguindo ela 12 anos, em tudo, sabe? Perseguia fisicamente, perseguia espiritualmente, a mulher vivia sendo perseguida. Aí eu ensinei para ela uma técnica que eu não lembro nem qual que é. Ensinei para ela, não lembro se foi Ho'oponopono ou EFT. E eu atendi ela. Eu me tornei ela, me perdoei por toda aquela situação, chamei Cristo em presença, fiz lá o que eu recebo na hora para atender cada pessoa diferente. Não existe um protocolo. Existem coisas que eu sei, coisas que eu recebo, coisas que eu simplesmente vejo acontecer. E às vezes um simples... Eu sei que a vontade de Deus foi feita. E como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Porque a minha vontade e a dele é a mesma. Que eu estou em fase com ele. E aí quando eu vi aquilo, aí pronto, foi atendimento. Aí 15 dias depois eu marquei ela de novo. Aí ela disse assim, Ana, eu nunca vivi o que eu tô vivendo. Eu sou outra pessoa. Eu nunca pensei que existia paz dentro de mim, amor dentro de mim. Eu sou outra pessoa. Eu não existo mais como eu existia. Eu sou outra pessoa. Eu não sabia que existia uma vida assim. E esse insight eu tive há alguns anos. Quando com o EFT, fazendo 2 meses, observando meus pensamentos como nuvens e fazendo a limpeza com EFT, só dos pensamentos, até sentir paz, até sentir sono e ir dormir, que eu fazia de noite, eu disse, meu Deus, todo mundo sofre por nada, porque são só pensamentos. A tortura, ela é só interna. Pensamentos, sentimentos, emoções, nada disso é real e tu pode escolher outra vez e dessa vez com Cristo o tempo todo. O tempo todo. Tu tá o tempo todo com tudo à tua disposição. E tu não enxerga isso. E tu não consegue plasmar isso, manifestar isso.
credo, passo por isso. Mãe das minhas sobrinhas, ela me odeia, deseja o mal, sempre quer brigar, perseguir, não dá paz nem para as filhas, ela é competitiva. Sim, dá pra limpar isso, tá? E eu só atendi ela, gente. E a mulher parou de perseguir ela parou de ser perseguida, acabou todo o sofrimento dela. E aí, quando eu descobri como a gente se curava, eu comecei a ensinar. Foi assim que eu entrei para a espiritualidade. Eu nunca quis ser terapeuta, gente. Eu nunca nem pensei que algum dia eu poderia dar palestra para as pessoas ensinando como elas se curam. E eu nunca desejei isso. Depois, sim, aí eu acesso pessoas, em todas as vidas você foi uma curadora, em todas as vidas você ensinava rituais, em todas as vidas você fazia curas coletivas, em todas as vidas você era uma referência, em todas as... Tá, aí eu atendo, várias pessoas foram vendo outras vidas, mas eu, gente, até os 31, 36 anos, até os 31 eu era totalmente materialista. Dos 31 aos 36 eu comecei a aceitar a ideia de que talvez existisse algo maior do que fazer tudo certinho aqui no mundo para dar certo. Até porque eu tinha feito tudo certinho no mundo. Trabalhava, estudava, era honesta. E mesmo assim a minha vida virou uma desgraça do dia para a noite, assim. Né? E aí eu vi que o que o mundo ensina não funciona. Não é verdade. Tu não é feliz cumprindo o protocolo do mundo. Não é. Tu vive amortecido e tu te acostuma com o sofrimento. Tu te acostuma, porque todo mundo tem que carregar a sua cruz, porque todo mundo tem seus problemas, porque toda família tem problema, porque todo mundo já teve problema financeiro, porque todo mundo já teve problema de relacionamento, todo mundo já teve doença na família. E você aceita. E isso é mentira. Isso não é real. Você é filho de Deus dentro da mansão de Deus, onde você tem, sabe, o gênio da lâmpada, ele está aqui do teu lado o tempo todo. Não é para realizar 3 desejos, mas qualquer desejo que você queira. E ele está fazendo isso o tempo todo, porque toda a tua vida é o teu desejo plasmado. Toda a tua vida é o teu desejo plasmado. Mas como provavelmente nós temos feridas de alma, a gente acredita que é muito menos do que a gente é. A gente acredita que a gente tem que ascensionar ao Cristo. Eu acreditava isso. Eu acreditava que eu estava aqui humana e que eu tinha que elevar-me ao Cristo, elevar-me à vibração divina, elevar a iluminação, que era uma coisa que eu precisava mudar quem eu era para ser o que o Cristo, ou para chegar perto do Cristo, ou para pensar como ele. Eu nem pensei que um dia eu podia pensar e sentir como ele, acessar ele, falar em nome dele. Sabe? Eu nunca pensei que eu poderia entrar em fase com Deus. Pensar e sentir como Deus. Isso parecia algo assim para Jesus Cristo, para Maria, sei lá para quem. Não para uma pessoa normal. Eu? Mas quando eu descobri que nós todos somos Cristo, estamos dentro de Deus, nós todos somos o único Filho de Deus, estamos dentro dele, somos um com ele, cara, aí eu comecei, bom, se isso é verdade, eu quero ver, eu quero experimentar. Eu não experimentava isso. E aí eu fui me rendendo a isso. E fui deixando ele me mostrar quem eu sou. Mas primeiro eu precisei resolver o primeiro e o segundo degrau. Dentro de mim. Eu resolvi? Não. Eu não tinha minha questão financeira resolvida. Eu tinha minha questão profissional resolvida? Não. Eu tinha minha questão de relacionamento resolvida? Não. Mas eu estava em paz com aquilo que eu tinha naquele momento. Eu aceitei
a minha vida exatamente como ela era e comecei a não mais me incomodar com as pessoas me cobrando, me exigindo, me xingando, me punindo. E aí acabou todas as cobranças, os xingamentos, acabou tudo. Quando eu não me importei mais com isso. Acabou. E aí eu consegui ir adiante. Mas a minha questão da subsistência estava resolvida. A minha questão de relacionamento estava resolvida. Entende? Dentro de mim. Eu estava ok, estava bem. As minhas filhas estavam bem. Então estava tudo bem. Não adianta a gente querer o céu se tu ainda não resolveu a matéria. Não adianta você querer iluminação espiritual se você ainda carrega não perdão, mágoa e traumas. E precisa de uma vida inteira para resolver isso? Não, precisa de um dia comigo. Um dia. Num ritual. De um dia. É isso que tu precisa. Um dia. Para não dizer que em um segundo eu faria isso com a tua vida. Porque eu faria. Porque eu consigo fazer. Mas aí amanhã tu já acaba com tudo que eu fiz. Então eu preciso que tu passe a pensar e sentir diferente. Eu poderia, com a tua autorização, ou sem ela, se eu quisesse mesmo, porque eu sei que eu sou você, eu poderia mudar toda a tua vida. Poderia mudar toda a minha vida. Só que lembra aquela frase do Homem-Aranha lá, que eu não sei quem que é o autor do filme, do livro, sei lá, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por que que eu tenho esse poder? Por que que eu consigo fazer isso? Por que que eu tenho essas autorizações? Porque eu te amo. Como ele te ama. Porque eu e ele somos um. Porque eu, ele, você somos um. E eu sei que você precisa passar por algumas experiências aqui que o teu eu superior escolheu passar para aprender determinadas lições que você mesmo quis aprender. E quando você disser, olha, eu não vejo mais utilidade para isso, eu já entendi, tu não precisa aprender mais nada, tu não precisa viver mais nada, tá tudo ok. Entende? Vou ler aqui os comentários, que tem bastante coisa. Gratidão pela sabedoria, pela ajuda. Esse certinho nunca deu certo para mim. Sempre fazendo certo e Jesus deixou, mas um caos real. É. Eu vou fazer até o final dessas lives esse tratamento com vocês aqui. Tá? Por que que eu tô fazendo várias lives se eu podia vir aqui, que nem eu falei pra vocês, em um minuto resolver tudo? Porque vocês precisam ter consciência para não desfazer o que a gente vai fazer juntos. Tá? Só por isso. Porque tu tem autoridade sobre o mundo, sobre a matéria, sobre a tua vida, sobre o teu pensar, sobre o teu sentir, sobre as entidades ao teu redor, os obsessores, sobre as coisas, sobre os animais, sobre as plantas. Tu tem autoridade. E tu tem poder de fazer qualquer coisa. Só que lembra que tudo que tu dá, tu recebe. Porque tu é quem dá e quem recebe ao mesmo tempo. E isso vai manifestar na tua vida. Tu fez uma fofoca, apareceu um problema no teu olho e tu não sabe por quê. Tu teve uma má intenção, tu falou mal de alguém. Sabe que quando tu diz, posso usar o teu exemplo, Thaís, não te importa? Não é uma crítica, tá? Eu sei, isso é natural, isso todo mundo faz, tá?
Se tu me deixar usar o teu exemplo, eu vou usar aqui isso aqui que tu tá dizendo, a mãe das minhas sobrinhas. Eu vou usar esse exemplo que a Thaís falou aqui, que a mãe das sobrinhas dela me odeia, deseja o mal, sempre quer brigar, perseguir, não dá paz, nem para as filhas ela é competitiva. Esse teu pensamento cria instantaneamente uma onda, vai até ela e plasma nela. E instantaneamente vai até você e plasma em você. E você manifesta mais disso. E não só ela te trata dessa forma, cada vez mais, porque a tua onda foi e plasmou, como tu passa a se sentir odiada, tu passa a se sentir uma competição, e aí outras pessoas também vão começar a te tratar assim. E tu vai começar a se sentir mal, a ficar ruim, e tu não sabe nem por quê. Porque tu não é assim, ela é assim. Entende? Só que quem pensa isso sobre ela? Você. Quem sente isso sobre ela? Você. É verdade? Na manifestação é. Mas se você pensa e sente isso, você manda, ordena e acontece. Com você. Em você. E você cedo ou tarde se torna igual. Porque a onda está em você, você é a onda. E você cedo ou tarde manifesta. Porque essa onda está em você, é você. Por isso que eu disse, gente, agradeçam a Deus muito pela benevolência dele, de não manifestar instantaneamente todos os nossos pensamentos e sentimentos. Eu sei que você faz os cursos desses treinadores mentais carésimos, maravilhosos. E você, porque eu quero realizar logo o meu desejo, porque eu quero que tal coisa aconteça, porque eu quero me iluminar logo, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero que aconteça, quero que aconteça. Gente, só agradece que não acontece, pelo amor de Deus. Só agradece que você não manifesta de forma instantânea, pelo amor de Deus. Só agradece que os teus desejos não são todos realizados. Só agradece que teus pensamentos não acontecem de forma instantânea. Porque você criaria um inferno. Não só para ti, mas para todo mundo. Se vocês acham que o mundo é infernal, vocês não têm noção do que seria se não tivesse a benevolência divina tracionando a nossa manifestação. Tu não tem noção do que seria. Acabei meu café, depois vou tomar um pouquinho. Então é isso. O que a gente vai fazer então? É prático. Vocês sabem que eu não gosto de trazer problemas sem solução. Eu sempre fui assim, gente. Eu nunca levei um problema para uma pessoa sem a resposta ou sem a solução. Eu sempre fui assim. Isso é natural de mim. Natural. Então eu trouxe hoje um problema para vocês. E se você não ficar completamente apavorado com isso, é porque você não entendeu nada. Porque cada pensamentinho teu plasma. Cada sentimentinho teu sobre qualquer coisa, tipo, ai, que pena daquele gatinho foi atropelado. Plasma em você. Plasma significa manifesta, vai acontecer. Você está nessa frequência. Isso é teu. Por isso, meus amores, que a gente precisa tirar algumas frequências que tu já colocou em ti durante muitas vidas. Muitas vidas. Mas que se refletem agora na tua vida. Então, vou dar tema. Faz aí uma listinha. Por uma hora só, do teu dia.
Escreve o que tu tá pensando em 1 hora. Nem precisa anotar tudo. Algumas coisas. Tu tá conversando com alguém sobre alguém, escreve. Tu tá pensando alguma coisa sobre alguém, escreve. Tá? Escreve o que tu pensa sobre teu pai e o que ele pensa sobre ti. Escreve o que tu pensa da tua mãe e o que ela pensa sobre ti. Escreve o que você pensa sobre você, sobre seu pai, sobre sua mãe e sobre as pessoas que convivem com você. Escreve isso aí. Faz isso aí. É isso aí que tu vai precisar limpar. Ai, Ana, mas tem tanto mais coisa que eu tenho. Tem coisa que você pensa sobre dinheiro. Tem coisa que você pensa sobre propósito de vida. Você, todo dia, diz, eu não sei qual é o meu propósito. O que você está fazendo? Plasmando em você a onda de eu não sei qual é o meu propósito. Você acha que algum dia você vai saber? Nunca. Enquanto essa onda de eu não sei qual é o meu propósito estiver ali reverberando no teu campo. É bonito. É mais simples do que tu pensa e mais chatinho para resolver do que tu pensa. E sozinho tu não consegue, porque se tu conseguisse, já teria resolvido. Não teria nem manifestado nenhum problema. Precisa de ajuda. Tá? A gente precisa de ajuda de quem conhece a verdade. Eu não gosto de dizer isso, sabe? Eu gosto de dizer tu sozinho consegue, porque é verdade, tu sozinho consegue. Mas neste momento, com a consciência que você tem, não dá. Porque também não dava pra mim. Eu não sei, gente, o que aconteceu comigo. Eu sei que eu fui apressada nesse processo. Eu sei que aconteceram coisas comigo muito milagre, sabe? Muito milagre mesmo. Para eu chegar na consciência que eu tenho hoje. Para eu ter os acessos que eu tive. Foram milagres. E se isso aconteceu e eu tô aqui para te levar para casa, de onde tu nunca saiu, é porque é o meu trabalho. Não me veja como algo externo a você, me veja como eu sendo você, uma parte de você que se materializou na tua frente, te mostrando a tua divindade. Me veja assim, porque isso é a verdade. Eu só vou chegar para quem a própria alma, a própria essência, disse eu quero me conhecer de verdade. Eu só vou chegar para essas pessoas. Sabe? Só para essas. Então não me veja como alguém externo a você, que sabe mais que você, mas como uma parte de você que sabe tudo. E que está aqui relembrando aquela outra parte de você que não lembra de tudo. Sabe? Aí você vai conseguir acessar isso e tirar o melhor proveito de tudo isso que a gente vai fazer aqui. Porque são milagres. São coisas extraordinárias vindo diretamente do nosso Pai para nós. E eu sou muito grata por esse acesso, mas o que eu sei é que você é o milagre. É isso que eu sei. Então, tem uma parte de você, dentro de você, que nesse momento está representada por mim, que diz que você é o milagre, que você é o Cristo, que você é Deus em manifestação. Guardadas as devidas proporções da redução dos 7 corpos que nós estamos experimentando aqui. Tá bom? Amo vocês e a gente se vê amanhã, tá? Amanhã eu vou vir mais cedo fazer a live, que eu tenho atendimento a 1 hora, tá? Então acho que eu venho às 11 fazer a live para vocês, tá? É isso que eu vivo, todos que convivem percebem isso, pelas atitudes, falas dela, as próprias. Sim, claro, todo mundo vai manifestar cada vez mais. Por quê? Porque todo mundo tá plasmando essa onda sobre ela.
e está recebendo de resultado a própria onda que está plasmando sobre ela. Então é todo mundo mesmo. Eu sei, é assim mesmo. Mas se você mudar a sua forma de pensar e sentir sobre ela, cortar essa onda que você enviou para ela e que você manifesta em relação a ela, você plasmar outra onda em relação a ela, você vai ver milagre. É sobre isso que eu estou falando. Milagre. Então, nesse sentido, nós podemos mudar o outro, é o que eu sempre digo. Porque, na verdade, o outro é você. E se você conseguiu mudar você, você muda o outro em relação a você. Porque todos são espelho de quem você é. Se você quer amor, dá amor. Seja amor. Vibra no amor. Mas eu não consigo porque não é isso que eu sinto. Ok. Por isso que eu tô aqui. E é isso que a gente vai fazer até o final de todo esse tratamento. Isso aqui vai virar um curso. Vai ficar fechado um dia. Vocês que estão aqui estão tendo a honra de fazer isso. Mas isso um dia vai ser fechado. Eu não sei por quanto tempo eu vou deixar aberto a espiritualidade que vai me dizer. Qual espiritualidade, se tu é espiritualidade? Eu sou todos mesmo. Eu sou os mestres xamânicos, eu sou os mestres ascensionados, eu sou os seres estelares, eu sou de Órion, de Sirius, do raio que parta, tudo. E realmente, para cada atendimento vem a consciência crística manifestada em formas diferentes. E eu sei que todas elas sou eu, uma parte de mim, e são Deus. Tá bom, belezuras? Tá bom, meus amores? A gente se vê amanhã. Amanhã a gente vai começar a fazer as limpezas. E assim que eu ver que tá ok, a gente começa a fazer a lista dos desejos. Então faz o tema que eu dei hoje para vocês e que é isso que a gente vai ter que limpar. E amanhã a gente vai fazendo isso, pouco a pouco, conforme eu sentir que tá tudo ok, a gente segue, tá? Então é isso. Um beijo.